Olá, esta é a apresentação do projeto de pesquisa que trata do desenvolvimento de um sistema de rastreamento solar para otimização de painéis fotovoltaicos, integrando também tecnologias de IoT. Esta apresentação é parte do trabalho de conclusão para o curso de bacharelado em Engenharia da Computação da Univesp em 2024. Passo agora a apresentação dos integrantes do Grupo 2, Sala 9, começando pela Larissa Albino, do Polo de São Bernardo do Campo. José Wilson, esse que vos fala, do Polo de Barueri. Marcel de Oliveira, do Polo de São Bernardo do Campo. Marcelo Martins, do Polo de Barueri. Rogério Dias, Polo de São José do Rio Preto. Roberto Lira, do Polo de Guarulhos. William Santiago, Polo de São Bernardo do Campo. E o nosso orientador, professor Vitor Ferman, a quem agradecemos pela orientação durante todas as fases do nosso projeto de TCC. Este trabalho de pesquisa visa explorar os fundamentos, aplicações e benefícios relacionados à integração de IoT na geração de energia solar, fornecendo uma visão abrangente e atualizada sobre o tema, trazendo uma abordagem de como a gestão de sistemas de energia solar pode melhorar a sua eficiência e, mais especificamente, busca avaliar o impacto da automação no desempenho de sistemas fotovoltaicos, com foco na criação de um protótipo automatizado que utilize essas tecnologias. O objetivo aqui é verificar até que ponto a implementação de um sistema de rastreamento solar automatizado pode aumentar a eficiência energética e viabilizar uma maior produção de eletricidade em diversas condições climáticas e geográficas. Através dos saberes acadêmicos acumulados ao longo do curso de Engenharia da Computação, especificamente no âmbito das soluções de Internet das Coisas, nosso foco maior foi na utilização de tecnologias eletrônica básica, como sensores e um microcontrolador Arduino Uno para criar um sistema de painéis fotovoltaicos que ajusta automaticamente a sua posição para acompanhar o movimento do Sol. Por isso foram montados dois sistemas, um rastreador solar para acompanhar os movimentos do Sol ao longo do dia e um sistema estático convencional, para que pudéssemos comparar os dados coletados de cada um deles. Os resultados desse experimento foram obtidos utilizando sensores de tensão e corrente ligados ao Arduino Uno ao longo do dia em cada sistema. Aqui, no nosso caso, esses dados foram enviados via cabo ao computador e visualizados através do monitor serial da IDE do Arduino, para alimentar planilhas e posterior geração de gráficos. No entanto, foi adicionado ao circuito um módulo HC05 que possibilita o envio desses dados via Bluetooth a um computador ou a um smartphone, utilizando o aplicativo Double, que tem, entre outras, a função terminal e a função internet para publicação em uma plataforma web. Este aplicativo pode ser baixado tanto para Android como para iOS Apple. Olá, meu nome é Marcel de Oliveira. Vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso TCC. Falar também sobre as energias renováveis. Principais tipos de energias renováveis, as vantagens, tendências futuras, energia solar no Brasil e energia fotovoltaica. São alguns tipos de energias renováveis, né? Temos a energia solar, energia eólica, energia de biomassa, energia geotérmica, energia das marés e das ondas oceânicas. Tendências futuras, né? O avanço tecnológico e a redução de custos estão tornando as energias renováveis cada vez mais competitivas. A integração de novas soluções como redes inteligentes e tecnologias de armazenamento em larga escala promete otimizar o uso dessas fontes e aumentar sua participação na matriz energética global. O desafio agora é continuar avançando, né, na inovação e na implementação para maximizar seus benefícios e minimizar quaisquer tipos de impactos. Energia solar no Brasil, né? É importante também refletir sobre o papel da energia solar na matriz energética brasileira.
temos que levar alguns pontos em consideração. Em primeiro lugar, temos que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, localizado na zona tropical, região do planeta onde tem alta incidência, de radiação solar. Em segundo lugar, o Brasil se destaca na questão da participação de fontes de energia renováveis na oferta interna de energia, chegando a praticamente metade da nossa geração sendo renovável. Nesse sentido, podemos perceber a inclinação favorável do país para alternativas renováveis e a grande oportunidade que a posição privilegiada do Brasil oferece para o aproveitamento da energia solar. Falar sobre energia fotovoltaica. Atualmente, energia fotovoltaica, ou seja, energia elétrica obtida por meio da radiação proveniente da luz solar, passa por vários avanços impulsionados pelos diversos pontos positivos acerca dessa tecnologia. A energia fotovoltaica destaca-se pelo baixo impacto ambiental, flexibilidade da utilização e facilidade de construção e operação. A obtenção da energia elétrica pelo processo fotovoltaico é formada por coletores que absorvem a radiação solar e transformam diretamente em energia elétrica por um processo chamado fotovoltaico. Esse sistema é formado por coletores que absorvem a radiação solar e transformam diretamente em energia elétrica por um processo chamado fotovoltaico. A exposição de certos materiais à luz é capaz de gerar energia elétrica. Esses materiais são chamados semicondutores. As células fotovoltaicas são fabricadas com material semicondutor purificado, que em seguida passam por um processo de dopagem com adição de quantidades determinadas de elementos químicos como o boro e o fósforo. Bom, pessoal, agora eu vou falar a respeito do IoT, o termo IoT. Então, o que seria o IoT? Traduzindo a forma literal, é a internet das coisas. O que vem a ser isso? Seria a conexão de dispositivos digitais conectados à internet. Então, a finalidade desses dispositivos é a troca de informações, a coleta e troca de dados. Tá? As aplicações são várias, a gente tem desde a área da saúde, monitoramento de pacientes, agricultura, que a gente pode monitorar condições de solo, isso é essencial para a parte de irrigação, cidades inteligentes, que tem também, é um termo que já está se popularizando, então se a gente consegue melhorar a coleta de lixo, iluminação pública, gestão de tráfego, que cidades é bem complicado, Bom, no cotidiano já está bem presente na nossa vida, então a gente tem aí a Alexa, a gente tem o Google Home, assim como câmeras também que são ligadas à internet, câmeras de monitoramento, Bom, a gente tem algumas vantagens, a automação, otimização de processos, a gente tem coleta de dados que auxiliam as empresas a tomar decisões. A redução de custos devido à otimização de ambientes também, Bom, desvantagens seriam a incompatibilidade entre os sistemas, Eles não se conversam tão fácil assim, então não tem uma integração entre eles. Uma outra coisa seria a disponibilidade, a conectividade com a internet, Sobrecarga de dados também, que são muitos dados transitando de um lado para o outro, Bom, a parte de rastreadores é o seguinte, são dispositivos que são colocados, acoplados nas placas solares, então elas fazem com que as placas rastreiem o sol, para ter uma maior incidência de luz, de iluminação. Então a gente tem assim, os painéis eles têm a posição ideal para melhor captação, Então, o que acontece? Elas se movem no eixo, Esse eixo ele se move horizontal, vertical, ou no próprio eixo também, A vantagem seria aumentar a eficiência dessa placa solar, e a otimização desse espaço. Desvantagens tem com relação ao custo, manutenção, a sensibilidade a intempéries, como por exemplo as partes mecânicas elas estão expostas a vento, a chuva, entendeu? E mão de obra qualificada, isso também está bem difícil no mercado. Olá, eu sou o Marcelo Martins e agora irei apresentar um método de pesquisa. Irei apresentar os procedimentos metodológicos adotados e as estratégias e caminhos percorridos para avaliar o nosso problema de pesquisa, que seria o impacto dos sistemas de servidores solares na melhoria da eficiência de energia em painéis voltaicos. O tipo de pesquisa é uma pesquisa com abordagem quantitativa, então ela passa por dois momentos: a medição da quantidade de energia captada pelos sensores e, posteriormente, a comparação entre os dados coletados. A nossa pesquisa tem um foco na objetividade e na coleta e análise de dados brutos para, posteriormente, realizar a comparação entre esses dados. Sobre os procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa experimental, ou seja, existe o teste de hipóteses por meio de um experimento que avalia esse fenômeno da realidade. Então, nós selecionamos grupos, submetemos esses grupos a tratamentos diferentes e depois comparamos as respostas, como que cada grupo reage a esses estímulos. Então, existe essa variação dos estímulos e depois a medição das respostas. No caso, o objeto principal do estudo é a eficiência na captação de energia solar. Então, nós temos dois grupos: o grupo experimental, aquele que recebe os estímulos, ou seja, a técnica de rastreio solar, e o grupo controle, é aquele que não tem estímulos, ou seja, a captação ocorre de maneira estática. Então, no caso que nós podemos ver pela figura, a montagem do nosso cavalete. Do lado esquerdo existe o painel solar com a técnica de rastreio solar e do lado direito o painel fixo. Essa técnica foi utilizada por meio desse módulo de subida de vidro automotivo,
que acompanha o movimento do Sol ao longo do dia. Então, o grupo experimental aqui é mais abaixo, nós podemos visualizar ele acompanhando o Sol ao longo do dia, e o grupo controle fixo, né, durante todo o experimento. A coleta desses dados foi realizada por meio de um sensor de tensão, o NA3221, e conectado ao Arduino Uno. Então, esses dados eles são coletados, enviados via cabo e também via Bluetooth. Aqui nós podemos ver o módulo HC05, que transmite esses dados, né, e então nós podemos acompanhar esses dados por meio de um aplicativo web no celular. Aqui é o esquema geral da montagem de todo o sistema. E aqui é o aplicativo, né, web conectado, no qual nós podemos fazer um monitoramento em tempo real desses dados. Mas, principalmente, a ideia é coletar esses dados, armazená-los, para posteriormente compará-los e podermos verificar a nossa hipótese inicial, se existiu ou não a melhora, né, na eficiência da captação de energia solar quando existe o rastreio solar. Então, esse foi o nosso método, né, e agora mostraremos como foi a implementação do programa. Meu nome é William Santiago dos Anjos, RA 23916. TCC, Engenharia da Computação, turma 2020. Paulo São Bernardo do Campo. Nosso projeto para coletar dados simultâneos em mesmas condições climáticas. O propósito da montagem foi manter a mesma posição inicial para os dois painéis solares. O painel móvel, seguidor de Sol, recebia um pulso a cada 20 minutos para variar 5 graus, que corresponderia a 15 graus por hora. Os pulsos eram gerados por um Arduino Pro Mini, que excitava um relé 12 volts a cada 20 minutos. Os painéis foram montados em um cavalete e sustentava também um motor 12 volts que movia a estrutura do painel seguidor de Sol. A coleta de dados contava com 2 Arduinos Uno, 2 sensores INA3221 e 2 estabilizadores de carga que foram suprimidos por estabilizarem a tensão dos dois painéis a 12,4 volts. Desta forma, podemos aferir as tensões dos dois painéis sem a estabilização, que possibilitou maior sensibilidade de monitoramento. Visualização de dados via Serial Monitor, simultânea em COM6 e COM7. Dois Arduinos Uno R3 conectados em COM6 e COM7. A conexão dos INA3221, sensores de tensão e corrente, conectados aos seus respectivos painéis solares, fixo e móvel, com retorno para a bateria 12 volts que alimenta o motor 12 volts que movimenta o painel seguidor de Sol. A movimentação dos painéis a cada 20 minutos em 5 graus. Aqui a gente diminuiu a programação para que pudéssemos mostrar como seria a movimentação dos painéis na condição programada por nós. Finalmente, esse é o nosso código para a aquisição de dados. Temos um delay de 25 segundos. Estamos efetuando a medição no canal 0. Pela saída serial monitor. Eu iniciei agora. O procedimento é o mesmo para as duas placas. Vamos demonstrar a aquisição de dados para uma placa solar. A segunda segue o mesmo padrão. Como vocês podem ver, 5,2 volts, né? O clima não está contribuindo. Porém, aqui o nosso código e a nossa medição com um intervalo de 25 segundos entre cada tomada, simultâneas. Conectou. Para. O desenvolvimento do trabalho de coleta de dados apresentou desafios significativos tanto na montagem quanto na coleta. Na montagem, houve dificuldades na especificação dos componentes corretos, como o motor de passo, que foi substituído por um módulo automotivo,
Na coleta de dados, o desafio principal foram as condições climáticas adversas em São Paulo, que dificultaram a captação de energia solar ideal e resultaram em perda de dados. Os dados foram registrados usando o Arduino IDE Serial Monitor nas portas com 6 e com 7 para os painéis seguidor e fixo. Os gráficos elaborados a partir desses dados mostram a variação de tensão pelo tempo. No painel fixo, a tensão variou entre 18 e 16 até as 15h26, quando começaram as quedas abruptas devido às mudanças climáticas. No painel seguidor, a tensão se manteve estável por mais tempo, gerando energia por 19 minutos a mais que o painel fixo. A análise dos gráficos demonstra que, apesar da não substancialmente maior geração de energia, o painel seguidor solar manteve sua eficiência por um período mais longo. Pelo gráfico 2, que representa os dados do painel seguidor solar, se conclui que existe um tempo extra de geração de energia de pelo menos 19 minutos a mais do que o painel fixo. No gráfico 3, conseguimos visualizar essa diferença a mais de geração de energia a partir da sobreposição dos dois gráficos. Aqui é mostrado claramente que, embora não seja uma geração de energia substancialmente maior, porque a tensão do painel fixo não cai totalmente a partir da leitura 165, mas fica variando e caindo até os 2 de tensão contínua, ainda assim, o painel seguidor solar manteve sua geração de energia por mais tempo, 19 minutos, do que o painel fixo. Meu nome é Rogério Dias de Oliveira. Hoje eu vou falar sobre as considerações finais. Após a análise de resultados e levando em conta os desafios enfrentados ao longo da implementação do projeto, as informações coletadas foram fundamentais para a análise da viabilidade. Impactos climáticos afetaram a coleta de dados. A presença frequentemente de chuvas e dias nublados prejudicou a medição de radiação solar, o que dificultou a obtenção das informações necessárias. Diante dessas dificuldades, ficou evidente que mesmo a diminuição da eficiência na geração de energia em condições climáticas adversas, a utilização de painel solar com rastreador se mostrou ligeiramente mais eficaz na produção da eletricidade. Contudo, é importante considerar o investimento necessário para a instalação e manutenção de um sistema de seguidor solar, realizando uma análise cuidadosa na viabilidade econômica da sua implementação em face de prolongados períodos de instabilidade climática. E isso proporciona uma captação maior de energia elétrica e torna a geração mais estável.